Olá, sejam muito bem-vindos novamente à leitura da Bhagavad Gita. Encontre soluções para seus problemas. Estamos estudando sobre a raiva, que é o capítulo 16, versos de 1 a 3. E ainda estamos no capítulo 16, porque estamos estudando, lendo, compartilhando qualidades piedosas de natureza divina. Já falamos sobre o destemor, a purificação da própria existência, o cultivo de conhecimento espiritual, caridade e autocontrole vai ser hoje. Não, autocontrole já foi também. Execução de sacrifícios, estudo das escrituras dos Vedas, austeridades, hoje vai ser austeridades, perdão. Austeridades, tapas ou austeridades. Então, dentro desse processo de qualidades piedosas de natureza divina, nós devemos desenvolvê-las para que possamos controlar a nossa raiva, o anger em inglês, ou raiva ou ódio. Eu prefiro falar raiva. Então, já falamos, repetindo, sobre o destemor, a purificação da nossa existência, o cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo das escrituras védicas, que é o que nós estamos fazendo aqui na leitura da Bhagavad Gita, e hoje vamos para tapas e austeridades. Svadhyaya, ou estudo védico, chama-se estudo das escrituras védicas, que nos leva ao entendimento de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso relacionamento com Deus, e o que acontece quando a gente sair desse corpo material para onde a gente vai. Então, hoje eu gostaria de compartilhar aqui com vocês que hoje é o dia do aparecimento da Bhagavad Gita no planeta Terra. O dia em que a Suprema Personalidade de Deus conversou com Arjuna, falou os versos da Bhagavad Gita e compilou a Bhagavad Gita, essa escritura sagrada, essa terapia, essa instrução divina. Hoje é comemorado na Índia e em todo o planeta Terra o Gita Jayanti. Gita Jayanti significa o aparecimento da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, no planeta Terra. E eu me sinto muito feliz de estar podendo estudar a Bhagavad Gita, de estar podendo compartilhar aqui com vocês, apenas pela permissão da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, Lord Krishna, Senhor Krishna, aquele que é o todo atrativo e todo atraente, e o que nos atrai para esse caminho da bem-aventurança, esse caminho do conhecimento transcendental, esse caminho de saber que nós não somos esse corpo, e sim uma alma, Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma, estou aqui neste corpo para aprender a servir a Deus em amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. Isso é serviço devocional desinteressado, serviço devocional que você oferta a Deus sem esperar nada em retorno. Vou fazer aqui minhas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timiranda Sya Gyana Jana Salakaya. Chaksu Militai Yena Tasmai Shiguru Vena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus na filosofia védica, chamada de Krishna, Sri Krishna, Senhor do amor, Senhor da compaixão, Senhor que nos ensina o caminho de volta à adoração a Deus, de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma, digamos, por que não, moderna, modernizada, dentro do padrão de cada um, escolher o melhor caminho a ser executado. E para que chegar a esse conhecimento transcendental, a gente tem que sair dessa ignorância. E a gente tem que pular nesse barco do conhecimento transcendental, que um dos barcos é a própria Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Então você pula neste barco da Bhagavad Gita e você segura neste conhecimento
para o seu bem-estar espiritual, para que você possa crescer. Então, tapas ou austeridade destina-se especialmente àqueles que levam a vida retirada. Isso quer dizer na Índia, né? Retirada, você também pode se retirar na sua casa, você pode fazer da sua casa o seu templo. Ninguém deve permanecer casado a vida inteira. Devemos sempre nos lembrar de que há 4 divisões de vida. Brahmacharya são os estudiosos, os monges e as monjas que estudam a filosofia védica. Os girihashas são os pais de família. Os vanaprashas são aqueles que já criaram seus filhos já estão grandes, ele já trabalhou esse desapego pela própria família, pela própria esposa ou filhos, e ele decide sair dessa vida de chefe de família e ele vai buscar elevação para a sua alma. Por quê? Porque o seu papel aqui no planeta Terra, pelo menos a nível familiar, já foi cumprido. E por fim, o sannyasa, aquele que se retira, aquele que abre mão dos bens materiais e que vive uma vida de renúncia, mas que, por um acaso, nada lhe falta, porque quando a gente confia em Deus, a gente entende que Deus provê e Deus proverá sempre. Então, essas 4 visões de vida, né, na sociedade, dentro da filosofia védica, lembre-se, dentro da filosofia védica, são essas 4 ordens. Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Assim, depois de passar pela ordem de Grihastha, ou vida familiar, é recomendado retirar-se. Se alguém vive 100 anos, deve ficar 25 anos na vida de estudante, 25 anos na vida familiar, 25 anos na vida retirada e 25 anos na ordem de vida renunciada. Aqui está a divisão dos anos, se é que uma alma, nos dias de hoje, nestes corpos condicionados, consegue chegar à vida de 100 anos no planeta Terra, planeta material. Estas são as regulações da disciplina religiosa védica, na filosofia védica. Veda significa conhecimento acerca de Deus. O objetivo de estudar os Vedas é levar o conhecimento de Deus, levar o conhecimento de Krishna, da suprema personalidade de Deus. A pessoa afastada da vida familiar deve praticar as austeridades do corpo, da mente e da língua. Ou seja, controlar a mente, controlar a língua no sentido de comer, de falar, e os sentidos sexuais, a vida regulada sexual. Então, isto é tapácia, ou seja, é você praticar as austeridades do seu corpo, da mente e da língua. Língua, estômago e parte sexual, e também autocontrole mental, porque uma alma e um corpo, existe mente, sentidos e falso ego. Existem os elementos grosseiros, fogo, água, terra, ar e éter, que foram criados por Deus, por Krishna, pelo Criador, que são os elementos grosseiros, e os elementos sutis, que é mente, sentidos e falso ego. Então, a mente é sutil, ela é muito sutil. O falso ego, ele quer ser Deus, não quer perder a pose, digamos assim. E os sentidos, eles são os cavalos desenfreados que vão arrastando a alma dentro desse corpo material para o desequilíbrio mental, emocional e de atitude. Então, tapácia significa austeridades, que nós também devemos praticar em nossas vidas para que a gente possa obter elevação espiritual. Ninguém consegue se elevar espiritualmente sem austeridades, sem praticar tapas, ou seja, fazer aquilo que eu não gosto. Isso é chamado de austeridade, mas se eu sei que o que eu estou fazendo nesta vida, neste momento agora, é para o meu bem-estar espiritual, então por que não praticar? Porque você está praticando para você controlar a sua raiva. E você, por exemplo, você quer explodir com uma pessoa e você entende que não é o momento certo, nem de explodir agora, nem depois. Então você se cala. E para você se calar, quando você é uma pessoa que responde, que é uma pessoa que tem falso ego, que quer ter razão sempre, digamos assim, você se cala.
E isso é uma austeridade. Você entende que o outro é que está desregulado e você se autorregula com suas austeridades. Isso chama-se tapasya em sânscrito, dentro da filosofia védica. Toda a sociedade do Varnashrama Dharma destina-se à tapasya. Sem tapasya e austeridade, nenhum ser humano pode alcançar a libertação. Vou ler mais uma vez. Sem austeridades ou tapasya, nenhum ser humano pode alcançar a libertação. Por que, Ana Cláudia, nenhum ser humano sem austeridade não pode alcançar a libertação? Porque você vai ficar enredado, fazendo aquilo que você gosta, e o que você gosta de fazer jamais vai te levar para a libertação deste corpo, para a libertação dos seus problemas, para a libertação da sua mente, dos seus sentidos, do seu falso ego, que precisa passar por esta purificação, porque pureza é a força. Você, sem se purificar, sem praticar austeridades, você jamais vai se libertar. A teoria de que não há necessidade de austeridade na vida, de que se pode continuar especulando, ou seja, querendo entender mentalmente, sem conhecimento aprofundado, chama-se especulação mental. E tudo está bem. Não é recomendada na literatura védica nem o Bhagavad Gita. Por quê? Porque você tem que praticar austeridades. Por exemplo, é recomendado para nós que praticamos Bhakti Yoga acordar 1 hora antes do sol nascer. Então, aqui em João Pessoa, o sol nasce agora no verão 4h05. Então, eu teria que estar acordando 3h05 para meditar. E aí minha mente diz, faça isso não, que isso é muito cedo, você não necessita disso, você vai ter tempo para fazer, você não deixa de fazer, você sempre faz. E a mente começa a dialogar com você. E mostrar para você que não necessita você acordar 1 hora antes do sol nascer. E por que acordar 1 hora antes do sol nascer? É a hora melhor que o planeta está trocando suas energias da noite para o dia, e onde todas as almas condicionadas estão dormindo, no colo da bruxa chamada Maia, ou seja, deitada nas suas camas, achando que a vida é dormir, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer o que deveria fazer. E eu ainda não consigo acordar às 3h05 da manhã para meditar. Mas eu converso com Deus e digo, Deus, um dia eu chego lá. Porque eu estou me esforçando pouco a pouco. Porque eu estou buscando esse entendimento. Porque eu quero fazer isso na minha vida. Para que eu possa me libertar desse ciclo de samsara, ciclo de nascer, renascer, morrer, renascer, viver as mesmas coisas, passar pelas mesmas coisas, ou por tudo aquilo que você precisa passar para se purificar. Você ter autocontrole mental, autocontrole emocional, autocontrole de atitude, equilíbrio da voz, da fala, não falar besteira, não viver comendo demasiadamente, não viver dormindo demasiadamente. Mas a Bhagavad Gita também, através da Suprema Personalidade de Deus, nos indica dormir cedo, acordar cedo, fazer as práticas espirituais assim que acorda, organizar a sua vida primeiramente para que você possa servir a Deus mais e melhor cada dia da sua vida, quando Deus lhe dá a oportunidade de mais um dia você abrir seus olhos. E aí você agradece e canta o mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E assim a gente começa o dia cantando. Essas teorias são fabricadas. Que teorias? Que não se deve fazer austeridades para atingir a elevação espiritual. Essas teorias são fabricadas por espiritualistas farsantes, que tentam aumentar o número de seguidores. Se houver restrições, regras e regulações, as pessoas não se sentirão atraídas. Por quê? Porque a gente quer só o bem bom. Como diz o ditado popular, a gente só quer assobiar e chupar cana doce, cana de açúcar. Mas a vida não é assobiar só apenas e chupar cana de açúcar. A vida ela é feita de restrições. Uma vida espiritual ela é feita de restrições, ela é feita de regras, ela é feita de regulações. E dentro das escrituras védicas você encontra todas essas explicações e o porquê que você deve praticar niyamas e yamas, que são as formas que você deve dizer sim e as formas que você deve dizer não, para que você possa alcançar o entendimento yoga, união acerca de Deus do absoluto. Então, hoje no dia de Gita Jayanti,
onde todos estão celebrando no planeta Terra a fala do Senhor Cristo nesses versos da Bhagavad Gita, nesse capítulo 16, que é as qualidades piedosas da natureza divina, onde estamos lendo sobre austeridades. Então, que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas e que a gente tenha condição de se elevar dentro desse processo, de se tornar uma alma pura, uma alma que presta serviço a Deus puramente, e não interessadas em trocar coisa com Deus. Deus, o Senhor me dá isso, se eu lhe der isso. Deus, se o Senhor fizer eu passar no concurso, eu prometo fazer isso, isso, isso. Deus, eu estou doente, cura minha doença. Deus cura e depois você, tchau para Deus. Então, não é esse caminho de austeridade. É o oposto deste caminho. Então, aqueles que dizem, não precisa você fazer austeridade. Mentira. Precisa, sim, seguir regras, regulações e ter restrições para que a gente possa se melhorar, para se unir a Deus. Por isso, aqueles que em nome da religião querem seguidores apenas para se exibirem, não restringe as vidas de seus discípulos, nem suas próprias vidas, e isso é uma ilusão. Todo ser que é instrumento de Deus, seja um padre, um pastor, um médium, budista, um candomblendista, seja todo aquele que pratica uma filosofia de vida, seja aquele que pratica qualquer religião, católico, né, evangélico, todos nós precisamos de regras e regulações para que a gente se eleve nesse processo de união a Deus. Então, os Vedas, eles não aprovam esse método. Os Vedas dizem, sim, que deve existir regras e regulações e restrições para que a gente se eleve em direção a Deus. Quanto à qualidade brahmânica da simplicidade, ela não é recomendada apenas a uma ordem específica de vida. Aqui já vamos falar da simplicidade. E essa qualidade brahmânica é a qualidade das pessoas que vivem estudando filosofia. Na Índia tem essa classe dos brahmanas, as crianças já nascem nessas famílias e elas pequeninas, elas já entram nos templos para estudar, seja no budismo, seja na Bhakti Yoga, seja em todas os tipos de yogas ou caminhos iógicos, caminhos de união a Deus, onde eu tenho que estudar. Svadhyaya, eu tenho que estudar, é a vida de estudante e é o estudo védico para que você se entenda quem é você. Porque aqui no Ocidente a gente nem estuda, nem quer saber, e a gente vive nessa agonia, que a gente vê todos os dias ao nosso redor de nós mesmos, ao redor das famílias, ao redor do nosso trabalho, no trânsito, em guerras, em doenças, pobrezas e conflitos. Então, aqui, essa qualidade da simplicidade, ela já vem depois de tapas, ela já vem depois de austeridades. É a qualidade da simplicidade, é de você viver uma vida simples, com pensamento elevado, estudando filosofia, estudando sobre sua religião, lendo seus livros sagrados. Então, a gente precisa sermos pessoas verdadeiras conosco e serem pessoas francas, verdadeira consigo, verdadeira com o outro, simplicidade na vida, para que a gente possa agir com simplicidade conosco, com o outro, com o mundo, e a gente possa chegar ao momento de buscar essa vida simples, mas com pensamento hiper mega elevado, dentro daquilo que é o mais importante, que é o conhecimento acerca de Deus, acerca do Supremo, do Absoluto. Vamos para outra qualidade. E todas essas qualidades que eu estou aqui lendo são qualidades que devemos trabalhar para combater a raiva, que é encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. Raiva. Então, ahimsa, não violência. Então, ahimsa quer dizer não impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva. Então, quando a gente come animalzinho, quando a gente come um animalzinho que foi abatido, que está ali no açougue, que está ali no supermercado, umas bandejas lindas e maravilhosas, cobertas com papéis maravilhosos, ou até mesmo se sentando num restaurante maravilhoso e comendo peixe, carne, frango ou ovos, a gente está impedindo a vida progressiva de uma entidade viva. Ninguém deve pensar que, como um centelha espiritual não morre, mesmo após o corpo ser morto, não há mal algum em obter gozo dos sentidos.
através da matança de animais. Isso não é uma justificativa. Ah, matou, saiu a alma, o corpo ficou ali. Não. Mas ali tinha uma alma, um corpo que estava em desenvolvimento. E aí você pegou ele à força e cortou o pescocinho, como se faz no Natal, com os perus, para o prazer dos sentidos do Natal, que é apenas um dia, e depois se acaba toda essa agonia de Natal, no sentido que as pessoas deturpam muito o sentido do Natal, pois elas deveriam estar na igreja rezando para Deus, rezando para Jesus, pedindo a Jesus para que dê força a elas para que elas parem de comer animaizinhos. Isso sim é que é o espírito de Natal, que nem o próprio Jesus comia. Jesus se alimentava de pão, de frutas, de mel. Isso é provado por alguns padres que já falaram dentro da filosofia védica acerca desse assunto. E não violência, ahimsa. Hoje em dia, as pessoas estão habituadas a comer animais, apesar de terem um amplo suprimento de cereais, de frutas e leites nas suas casas. Não há necessidade de matar animais. Este preceito é para todos. Quando não há alternativa, pode-se matar um animal, mas ele deve ser oferecido em sacrifício. Já parte para outra parte, rituais védicos, oferecer os animais em sacrifício. Mas isso é dentro de outro esquema que eu nem tenho autorização, nem tenho conhecimento para falar. De qualquer forma, quando há um amplo suprimento de alimentos para a humanidade, aqueles que desejam progredir em sua percepção espiritual não devem cometer violência contra os animais. Por quê? Porque isso é prejudicial ao nosso desenvolvimento da nossa alma. Ah, Ana Cláudia, mas aqui no Ocidente todo mundo come carne, é normal, pois é. Mas a gente não é todo mundo. Quando a gente escuta isso e a gente tem um clique e a gente já sabe que comer animal impede o seu desenvolvimento espiritual, você come porque você é apegada a comer animais e você não faz austeridades, tapas para deixar de comer ou diminuir. Deixa de comer carne, depois frango, depois peixe, depois ovos. Foi assim que eu consegui chegar à metodologia de vegetarianismo. Então, nesse processo de ahimsa, quer dizer não impedir a vida progressiva de ninguém. Por quê? Porque tudo que se move é sagrado. De uma formiguinha de açúcar, quase invisível, que a gente quase não vê uma formiguinha de açúcar, até o senhor Brahma, que é o criador, que foi criado pela suprema personalidade de Deus, e que criou todas as coisas deste mundo material a serviço de Deus, tem alma. Eu tenho alma, você que me assiste tem alma, uma formiga tem alma, o gato daqui de casa tem alma, os porcos, os cabritos, os carneiros, os peixes, as tartarugas, os leões. Aí você pode dizer, mas os animais atacam uns aos outros, mas isso é a lei da natureza, isso já é outro departamento de Deus. Eu estou falando aqui do ser humano comer animalzinhos, que é a rinça. Então, quando a gente come carne, eu já li um estudo na minha filosofia, que eu pratico japonesa, do meu mestre espiritual, do meu mestre espiritual mesmo, de orientação, o Kichi Okada, ele falando dentro da terapia de purificação Okada, criada por ele, que a carne cria câncer, que a carne aumenta a raiva, que a carne faz com que você seja animal, porque você está ali comendo aquele bife, você está botando carne para dentro. Além do mais, que o seu organismo não foi feito para você comer carne. Mas aí você pode achar que eu estou pegando aqui pesado insistentemente. Não, mas está aqui a rinça. É uma das qualidades de não violência que pertence aos homens piedosos, de qualidades de natureza divina. Se você pratica a rinça, você ainda não tem essa qualidade. Talvez um dia você terá. Né? Se você pratica rinça, violência, a rinça é não violência. E por que tudo isso? Os animais também estão progredindo em sua vida evolutiva, transmigrando de uma categoria de vida animal para outra. Existem 8.400.000 espécies de vida. E nós somos a espécie de vida mais adiantada dentro dessa cadeia. E a gente tem a chance aqui, nessa cadeia de 8.400.000 espécies, de usar essa vida humana para sair
desse ciclo de samsara, ciclo de nascer, renascer e morrer repetidas vezes. Mas a gente não aproveita porque a gente não quer se livrar dos nossos vícios. Comer carne é um vício. Beber é outro vício. Fumar é outro vício. Fazer drogas é outro vício. Jogar jogos de azar é outro vício. Então, se determinado animal é morto, então seu progresso é interrompido. Por quê? Por aquele que matou. E aí transformou aquela carne numa bandeja belíssima, botou no supermercado mais caro e você vai lá e compra e paga 100, 150, 200 reais por um peru para você se fartar no Natal. Tudo bem, é uma opção que você tem, mas você não vai se elevar fazendo isso. Se você já tem essa consciência, pratique tapas, austeridades para sair dessa ignorância. Se um animal permanece no corpo específico por alguns dias ou por alguns anos e é morto, prematuramente, ele está no ciclo dele de evolução. Então, ele tem de voltar nesta forma de vida, completar os dias restantes e ser promovido a outra espécie de vida. E assim, somos nós. Quando a gente não evolui, a gente vai de novo para o começo da fila. Se você está feliz de ficar nesse processo, boa sorte. Mas, logo, ninguém deve interromper o progresso destes animais simplesmente para satisfazer o paladar. Isto se chama ahimsa. E é uma das qualidades que não é iluminadas. É você praticar a ahimsa, violência contra os animais, e você achar que está tudo bem e que não tem nada bem. Então, meditem. Meditem no que vocês estão vindo e se esforcem. Saiam da carne, depois saiam do frango, depois saiam do peixe, do camarão e depois dos ovos. Vocês não vão morrer, não. Pelo contrário, vocês vão se sentir. Porque a proteína, porque a vitamina B12, existem os suplementos. Existem os suplementos para bater com proteína vegetal, dos grãos, dentro do leite, batido no liquidificador. Aí existem os nutricionistas veganos e vegetarianos. Para tudo existe uma solução. Só não existe solução para quem não quer evoluir. Para quem quer ficar onde está e feliz fazendo o que está fazendo. Então, eu peço perdão que hoje passou 2 minutos, geralmente é 20 minutos, eu me esforço, 25 minutos, agora deu 27, quase 28, mas eu precisava terminar a rinça. Hoje falamos sobre tapas, austeridades, que é você praticar algo para a sua evolução, praticar além daquilo que você gosta de fazer. A simplicidade, que é recomendada para aquelas pessoas que estão querendo elevar sua consciência e ter um nível de vida simples, com pensamento elevado. E a rinça, que é a não violência, nesse polêmico relatório aqui sobre a violência contra os animais. Polêmicos por quê? Porque você não quer ouvir, como eu também não queria ouvir. E hoje eu estou aqui tentando convencer as pessoas a não comerem animaizinhos, porque jamais se entra no reino de Deus. Eu sou uma alma, e a alma tem que voltar para Deus, para o reino de Deus, comendo animalzinhos. Não entra no reino de Deus comendo animalzinhos. Então, se você está feliz, continue. Vem aí festas e mais festas, e vocês decidam o melhor para vocês. Eu já decidi o melhor para mim, me sinto feliz e em paz. E desejo que a Bhagavad Gita abra cada dia caminhos no dia de Gita Jyamati. Gita Jyamati, ou Jamati, alguma coisa assim. Perdão que eu não sei um sânscrito perfeito. Mas no dia da celebração da Bhagavad Gita no planeta Terra, que a Gita continue abrindo os corações, expandindo as consciências de todos nós e dando a oportunidade para que a gente possa cada dia mais se elevar em direção a Deus, praticando essas qualidades piedosas de natureza divina que existe apenas nos homens piedosos, que também são dotados dessa natureza divina. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.